São 8h13, médico, professor universitário, ele entrou para a política nos anos 80, ainda à frente da UDR, União Democrática Ruralista. Foi deputado federal, senador, governador de Goiás, posição que deixou pela pré-candidatura agora à presidência da República com muito boa aprovação no Estado, especialmente em segurança pública e educação. Ele tem pelo menos uma coisa em comum com o presidente Lula, né? Há 37 anos, ambos participaram da famosa eleição presidencial de 1989, a primeira após 21 anos de ditadura militar. Ronaldo Caiado é o nosso entrevistado aqui na TMC a partir de agora. Seja bem-vindo, governador, muito bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia, Joana, bom dia a todos aí que nos acompanham pela TMC 360. Eu vou dizer, governador, não foi pesquisa não, me lembro, tá? Mas eu era bem pequeno. Agora, de 1989. Vamos começar falando do assunto do dia, embora tenhamos vários assuntos do dia, né? Mas o caso Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Governador, o senhor entende hoje, o senhor enxerga hoje, né, 22 de maio de 2026, Flávio Bolsonaro como um quadro tóxico, né? E se sim, o senhor admitiria, mesmo assim, uma eventual aliança com ele num segundo turno para combater Lula? Olha, o que eu entendo neste momento, Felipe, de uma maneira bem objetiva, é nós como vamos vencer o Lula no segundo turno. E para isso, você tem que ter um candidato que seja capaz de vencer o Lula. E neste aspecto, você sabe que o Ronaldo Caiado, neste momento, não só pela minha trajetória política, não só pelos mandatos ocupados, sem nunca ter sido maculado por corrupção, este momento do Flávio Bolsonaro é um momento extremamente delicado para ele, já que vieram sucessivas outras denúncias em relação ao fato de ter ido ao apartamento conversar com o Vorcaro. Isto hoje deixa ele numa situação difícil para um segundo turno. Então, o que nós temos que avaliar agora é saber quem será o melhor candidato para poder enfrentar o Lula no segundo turno. E neste momento, eu acredito que esse sentimento ele é muito mais favorável à nossa campanha do que a do Flávio Bolsonaro. Primeiro, pela experiência, minha trajetória de vida no Congresso, como governador de Estado, os resultados obtidos e a maior avaliação já dada a um governador no país. Sair do governo com 88% de aprovação. Então, dizendo tudo isso, vamos ser bem objetivos. O que nós não podemos é fazer com que haja uma inviabilização completa da centro-direita no Brasil. Esse momento é um momento delicado que nós não podemos causar uma fissura a ponto de uma candidatura, não indo para o segundo turno, ser refratário a que foi para o segundo turno. Essa é a inteligência do momento, certo? Nós temos que admitir que falhas houveram dentro do comportamento do pré-candidato Flávio Bolsonaro. Como tal, as dificuldades são nítidas, a queda significativa. Ora, a sustentação do seu nome neste momento não seria exatamente o que o Lula desejaria no segundo turno? Não seria aquele candidato já escolhido pelo PT diante dos fatos que eles têm acumulado contra ele? Agora, se aconteceu este fato, eles têm que dar e que entender que seus problemas de ordem pessoal devam ser tratados, mas sem amanhã contaminar o processo no segundo turno. Eu espero ter sido bem claro. Este é o objetivo nosso. Nosso compromisso feito entre os pré-candidatos foi que aquele que chegasse ao segundo turno, tá certo? Teria o apoio dos demais. Só que neste momento, nós sabemos que essa militância, e ninguém pode negar aí a liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso é uma verdade,
certo? Mesmo derrotado, mesmo condenado, ele continuou levando milhares e milhares de pessoas para as ruas. Ele tem esse prestígio nacionalmente, todos nós reconhecemos, tá certo? Só não reconhece quem realmente não enxerga essa realidade. Agora, esse prestígio dele, mantendo a candidatura do Flávio e a levando-a para o segundo turno, nós teremos ali amanhã a condição de ganhar do Lula, já que ele está preparando exatamente o Flávio para ser o seu candidato ali para competir com ele no segundo turno. Este é o momento de nós avaliarmos este fato. Não se desconhece aí a força política e a liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ponto. O candidato que realmente levava todo esse espólio político foi atingido duramente, teve espaço para se explicar, caiu verticalmente nas pesquisas e realmente não conseguiu, com seus argumentos, explicar os fatos que ali foram denunciados. Mas, mesmo assim, eles têm uma militância que os coloca ainda numa condição privilegiada de ir para o segundo turno. Ora, este momento, vamos fazer uma reflexão profunda. Seria este o candidato melhor a representar a centro-direita no Brasil? Ou seria o candidato encomendado para realmente fazer aquilo que o PT deseja no segundo turno? Nós sabemos muito bem que a crise no Brasil ela é moral. Então, neste momento que nós estamos vivendo, a crise aí do Vorcaro, a crise no Supremo, a deterioração completa aí da classe política brasileira, quase que atingindo a quase todos, eu vou reafirmar aqui um ponto que sempre comunguei com ele. Vou lhe dizer aqui, Felipe, que é o que eu penso. Ou seja, hoje, o candidato à presidência da República não pode ter o direito da prevenção de inocência. Então, para ser bem direto com você, hoje eu estou convencido que diante da indignação da população brasileira, diante dos fatos que ocorrem, um candidato hoje à presidência, ele não pode ter ali a presunção de inocência. Ele não pode dizer, olha, foi dada isso ao Flávio. Ele não conseguiu realmente se explicar. Sim. A partir de agora, eu acho que essa presunção de inocência não deve ser dada com fatos que realmente atingiram gravemente a sua credibilidade e a sua condição de, ao chegar ao governo, poder realmente fazer um combate a este processo que se alastra e que desencanta a população brasileira. Então, este é o fato principal. O eleitor hoje espera que o próximo presidente tenha autoridade moral para sentar na cadeira, tenha coragem pessoal para enfrentar tudo isso. Isso você não faz no discurso, você faz na sua trajetória de vida. E a minha trajetória de vida é o atestado maior que durante 40 anos de vida pública nunca fui atingido por nada que desabonasse a minha conduta moral, ética e de governante. O senhor tocou em pontos importantíssimos e interessantíssimos, principalmente nessa questão da moral, da preocupação, inclusive, da contaminação, da relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, de atingir a centro-direita, porque Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, fez uma trajetória política, ainda faz, com esse intenso discurso de combate à corrupção e essa exacerbação da moral, né? E atinge a moral. A questão do Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro é atingir e contaminar a questão moral. Ainda não temos a comprovação de possíveis irregularidades e ilegalidades, mas temos ali realmente um tiro certeiro na moral. E o senhor espera, nesse sentido, crescer nas pesquisas por conta dessa contaminação e essa surpresa que muitos tiveram, porque eu entendo o senhor se colocar como uma
alternativa, dizer que nunca teve nada envolvido ao seu nome no que diz respeito à corrupção, mas o senhor aparece muito atrás de Flávio Bolsonaro e de Lula nas pesquisas de intenção de voto. Sem dúvida alguma, nós sabemos muito bem, Joana, que o processo está polarizado. O lançamento da minha candidatura pelo PSD, o Kassab teve a coragem, já que até o meu partido me negou legenda para ser candidato à presidência da República. E, no entanto, o presidente do PSD acolheu ali a minha filiação e eu tive a oportunidade de ser candidato. Veja o destino, né? Eu era o terceiro lugar ali. Os outros dois colegas meus, competentes governadores, tanto o Ratinho do Paraná e também o Eduardo Leite, ficaram à frente dos seus governos, ali na política do seu estado e fazendo ali o seu sucessor. Tive aí a oportunidade de poder chegar a essa condição de pré-candidato. Qual é o objetivo da pré-candidatura do PSD? Foi exatamente romper essa polarização que nunca foi um traço da política brasileira. E ela se retroalimenta, tá? E cria-se um ciclo vicioso onde os temas principais, como você mesmo colocou, os temas mais relevantes, não são colocados aí no debate. Então, você não sabe avaliar o que aquele pré-candidato conseguiu fazer, se é só na tese do achismo ou não, a perda de esperança da população, o declínio cada vez maior do PIB brasileiro no cenário internacional, a falta de políticas estruturantes, a conivência do governo federal com o narcotráfico, as duas facções que hoje são consideradas multinacionais do crime, o PCC, o Comando Vermelho, a corrupção se alastrando dentro da própria casa do presidente da República. Então, quando você fala, se esse processo, eu diria a você que agora todo eleitor da centro-direita, ele deve refletir sobre o momento no segundo turno. As situações hoje são diferentes. Eu disse por várias vezes, você pode buscar aí a meus pronunciamentos, que aquele que chegasse ao segundo turno ganharia a eleição do Lula. Você pode buscar, são dezenas de falas minhas nesse sentido. Sim. Mas nós temos que entender, e depois do fato realmente que ocorreu com as denúncias sobre o Flávio Bolsonaro e as explicações que não foram convincentes à população, você vê que se ele for levado ao segundo turno, e aí sim, graças a um prestígio do seu pai nacionalmente, pode ser exatamente aquilo que eu aqui diagnostiquei, como sendo o candidato preferido do PT para bater no segundo turno. E nessa hora, aí, modestamente, quero deixar claro que a minha trajetória fala por aquilo que é a boa política, a coragem de enfrentar o crime e a corrupção, agora, coragem de passar sem mácula alguma nesses anos todos na política nacional. Quero aproveitar esse assunto, então, para tentar fazer uma projeção aqui, governador, se o senhor me permite, né? Um dos grandes números do senhor como governador de Goiás é o combate à segurança pública. Então, vamos projetar isso para o âmbito nacional. O senhor citou PCC e Comando Vermelho. A realidade brasileira é muito mais variada que a realidade do estado de Goiás. Então, a gente está falando de favela, a gente está falando de porto, a gente está falando de pista de pouso clandestina no meio da floresta, comunidade e tudo mais. Na sua visão, quais seriam as ações práticas como presidente da República, claro, dentro, né, dos limites da presidência da República, do Executivo, é claro, para dar um fim, por exemplo, no PCC e no Comando Vermelho, sem falar na segurança pública do varejo, né, do celular na rua, da bolsa e tudo mais? Felipe, eu sou um médico, né? Sou um homem que acredito na ciência, sou um homem que acredito na pesquisa, sou um homem que acredito no avanço da inteligência artificial. Se você buscar hoje, a plataforma mais moderna que existe hoje, e só foram 2 jovens que desenvolveram, nós temos hoje, desde 2025 em Goiás, a inteligência artificial contra o crime. É uma plataforma mais sofisticada que tem. É isso que você está dizendo. Na época nossa, eu ali estimulei e formamos mais de 1.000 homens na inteligência
O combate ao crime, você tem várias formas de fazer. Você tem o combate ostensivo do dia a dia. Agora, você precisa saber que você tem, da mesma maneira da medicina preventiva, você precisa de ter a capacidade de poder levar a toda a sua área de segurança pública no país, e governarei com os governadores. Não quero centralizar a segurança nas minhas mãos. Eu quero ofertar a eles o que existe mais moderno hoje, em termos de satélites, em termos de inteligência artificial, em termos de drones de longa distância, em termos de uma sala de controle capaz de eu identificar todos os processos que ainda não aconteceram, que estavam em fase de acontecer. Ou seja, tentaram roubar banco em Goiás. Posso falar, mas Goiás, assim, olha, eu também não tenho um orçamento nacional, não tenho a tropa nacional, tá certo? Então vamos entender que nunca se teve um roubo a banco em Goiás. Tentativas houveram, tá certo? Nunca teve um assalto a carro forte, nunca teve ali um sequestro, nunca mais teve ali um novo cangaço. Então, a inteligência, isso que é importante, isso é capaz de ser extensivo ao Brasil todo. A ferramenta da inteligência artificial contra o crime é algo, Felipe, que você precisava conhecer. A rapidez que eu tenho, com a mínima informação que é dada, tá certo? Eu chego rapidamente àquele que praticou ali aquele ato, ou que está em fase de avançar em um crime. Então, isso tudo você pode ampliar cada vez mais. Você pode fazer parcerias com os 10 países que são confrontantes conosco e criar com a polícia, como você tem na Europa, uma polícia que não tem a fronteira. Certo? Isso é visão de um presidente, Felipe. É ter a capacidade de poder trazer aí satélites de altíssima precisão para a nossa área seca de fronteira, como também buscar o maior controle, já que nossos portos são totalmente fragilizados hoje. O Brasil hoje se transformou, e você vê a mídia mundial colocando o Brasil como sendo o centro, o hub de maior proliferação de contrabando de cocaína, sendo que nós não produzimos a cocaína. A Amazônia brasileira, Felipe, hoje ela está 100% tomada pelo narcotráfico, não só as facções brasileiras, mas colombianas e mexicanas também. Decretarei e encaminharei ao Congresso Nacional como a inclusão de facções como terroristas, para que eu possa usar as Forças Armadas, a Aeronáutica, a Marinha, a estrutura do Exército Brasileiro, a retomada do território brasileiro. Essas são ações que, se nós não avançarmos mais rapidamente, nós ficaremos na mesma situação que ficou a Colômbia, a Venezuela. Até porque, governador, e que pode ser implantado com inteligência artificial. E só para concluir, é o seguinte, lá em Goiás, tá certo? Isso pode ser repetido no Brasil todo, penitenciária lá não é universidade do crime, não. Ali em Goiás, hoje o faccionado lá, ele fala com Deus, tá certo? Agora, ele não tem visita íntima e, além do mais, ele, para ter audiência com advogado, ela é gravada e toda penitenciária é monitorada ambientalmente. Então, isto mostra que é possível, sim, fazer o combate. E para você saber o que é segurança, é uma maneira de medir quando eu falo que a minha é a melhor do Brasil, a de Goiás. Sabe por quê? Porque o seguro mais barato que existe no país hoje é no estado de Goiás. Então, ninguém melhor do que a lei de mercado. E a lei de mercado, ela prefixa aquilo que é realmente o risco no estado. Então, eu posso dizer a você que é possível, sim, ser implantado com coragem pessoal. Agora, o atual governo, ele é complacente com o crime organizado. Certo? Eles convivem de forma siamesa. E o crime organizado, inclusive, se atualiza muito em relação a essas tecnologias que o senhor trouxe, os drones, até para transporte de fuzil, é uma coisa que realmente demanda uma atualização constante. Agora, eu queria falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu queria perguntar se o senhor, o governador, acha que as críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, no caso Master, estão certas. O senhor acredita que o ministro desgastou a credibilidade
unidade do Supremo Tribunal Federal, aproveitando para falar sobre uma população que está descrente e desesperançosa? Joana, vamos aí para mais um assunto que precisa ser discutido nesse espaço que você me concede. Qualquer poder, seja ele o executivo, ele é concentrado em uma pessoa, a presidência da República. Olha, esse aí tem um processo de impeachment que nós já assistimos várias vezes no Brasil, certo? Bom, agora vamos para os casos específicos dos outros poderes. O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. São colegiados. Uhum. Então, se o comportamento, ele é fora das regras, da ética, do conceito ali moral que se exige na convivência de uma instituição como é o Congresso e o Supremo, o que se espera é que, em primeiro lugar, Joana, a própria instituição corte na carne. Mas o comportamento foi, na sua análise, antiético? O comportamento do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Dias Toffoli também, lá no início do caso Master, foi antiético? Eu vou chegar exatamente à sua pergunta. Esses comportamentos antiéticos no Congresso Nacional, certo? Eles foram tomadas providências e vários deputados e senadores foram cassados no decorrer de seus mandatos. O Supremo Tribunal Federal, ele não é exceção, ele é um colegiado. E que a palavra já fala, Joana, que ele é supremo, ele é o guardião da Constituição, ele é a referência da última instância do cidadão. Os comportamentos que foram levados como forma de denúncia aos dois ministros que você citou, ao Alexandre de Moraes e ao Toffoli, exigiria exatamente daquela corte que ela realmente buscasse ali dar uma satisfação à população, no sentido de dizer, olha, feriram o decoro parlamentar, feriram o decoro do Supremo Tribunal Federal, aquilo que você se lembra do Itamar Franco fez, que ficou emblemático na política nacional. Ele era um presidente da República, o Agrives era o seu chefe da Casa Civil. Tá certo? Isso é algo que marcou a minha vida, tá certo? E é um homem que eu tenho admiração por essa coragem pessoal. Ele era amigo pessoal, familiar. Ele virou e disse, olha, vai explicar a sua situação, a denúncia que estão fazendo contra você fora do poder. E se você realmente não tiver nada, você voltará. Uhum. E o Itamar fez isso, o Agrives saiu, provou que aquilo era uma mentira, ele retornou para o governo do Itamar Franco. Então, o que o Supremo tem que fazer nessa hora é que problemas de ordem pessoal, eles não podem comprometer a instituição, não pode colocar em dúvida um julgamento na corte que ela é a suprema, é a última instância de resguardar aquilo que é a crença da população. Então, a minha posição ela é bem clara. Que eu enxergo neste momento, até para nós não avançarmos em crises futuras, é que realmente o Supremo deveria ter essa postura de dar uma satisfação, pedir aos ministros que realmente fizessem sua defesa fora da corte e a corte continuasse julgando com total independência como deve ter. Entendi. E um segundo ponto, tá certo? É exatamente o fato de você hoje criar essa desordem institucional que não deixa o Brasil avançar. Mas você vai me dizer, mas governador, se nós não tivermos este fato acontecendo pelo Supremo, o que é que vai acontecer? Então eu vou mais além com você, e você não ter me perguntado. Vamos lá. Se realmente continuar isso aí, você vai envolver o Brasil numa crise enorme a partir do mês de fevereiro de 2027. Momento que nós teremos a posse de 2/3 dos ministros do Supremo. E nessa hora, Joana, você sabe como é que está sendo feita hoje a eleição do Supremo? Desculpa. Sabe como está sendo feita a eleição de senadores hoje no Brasil? É o seguinte, a condicionante hoje. O eleitor não quer saber se ele vai ali defender o Estado dele. Representar o Estado. Ele quer saber se realmente ele vai ali caçar
membros do Supremo. Então, você já sentiu isso nas ruas? Você já viu o avanço desse processo hoje? Quer dizer, então, os senadores, que serão 2/3 daquela casa, né, que serão renovados, essas pessoas chegarão lá com este compromisso. Aí você vai ter um processo que vai iniciar o ano com impeachment de ministros do Supremo. Nunca se teve um caso semelhante, mas é um regime mais rápido do que do presidente da República, porque apenas no Supremo, né, no Senado Federal, não tem que passar pela Câmara dos Deputados. Isso aí vai levar com que o Brasil entre inicialmente numa crise entre as instituições que deverá ser assumida, até porque é a vontade da população. Então, independente do tamanho da crise que virá, ela terá que ser levada adiante. Então, Joana, eu estou dizendo a você, com experiência de homem que conviveu durante muitos anos no Congresso Nacional, que conheço a política e que sei que o Brasil hoje tem que sair desse processo, ou senão nós vamos ficar numa situação cada vez mais distante de um país que possa se desenvolver, de um país que tenha condições amanhã de responder à sua população aquilo que deseja dos líderes políticos. Então, Agora, que minha opinião possa sensibilizar o Supremo é que realmente os 2 ministros fizessem a sua defesa fora da corte e depois eles voltassem, se lá nada tivesse comprovado contra eles, levar o Brasil a um processo de impeachment de ministros do Supremo. Isso vai causar mais desgaste na vida política e econômica do país, diante de uma situação que nós estamos enxergando hoje, a falência hoje, a crise em todos os setores, o endividamento das pessoas, o endividamento do setor rural, da indústria, do comércio, o Brasil colapsando, o Brasil caminhando para uma recuperação judicial ampla, geral, tá certo? O Brasil todo, por essa política irresponsável, inconsequente de um governo que está à frente do Brasil há 20 anos e só cresceu a corrupção e o narcotráfico e as facções criminosas. É isso que nós temos. Diagnóstico eu sei fazer, tratar eu sei tratar. Sou médico, mas homem que guardo a coragem e a autoridade moral para poder estar à frente da política nacional. Agora, governador, usando essa sua experiência, são muitos assuntos que a gente tem a tratar, né? Como o senhor colocou, muitos assuntos para comentar. Eu vou até pedir para o senhor, se possível, fazer uma resposta mais curta para a gente abordar os temas sem tomar muito do tempo do senhor. Mas eu queria só perguntar se o senhor valida esse tipo de ferramenta de campanha, né? Porque a gente tem falado há semanas dessa preocupação que a gente tem com as instituições democráticas aqui na TMC. Usar como campanha o argumento para o Senado de que, eu vou lá, sou eleito e derrubo um ministro do STF. O senhor não concorda com isso, né? Como? Com essa ferramenta de campanha, né? De, eu sou eleito para o Senado e estarei lá no dia seguinte, no mês seguinte, derrubando, votando pró-impeachment de algum ministro do STF. O senhor não concorda com isso, né? Em tese, pelo menos. Ô, Felipe, você tem que respeitar a opinião pública, Felipe. Ninguém se coloca acima dela, não. É soberana. Você vai explicar o que para o cidadão que está convivendo com essa situação toda? Essa falta de esperança? Ou você vai querer mudar a pauta da população? Não muda, não. Se você não der o bom exemplo, você não vai perdurar mais. Essa é a realidade. E a pauta é esta, querendo ou não, gostando ou não. É assim que os senadores serão eleitos no Brasil na eleição de 2026. Então, isto é que exige uma atitude preventiva do Senado, do Supremo, para não expor uma crise de proporções estratosféricas como essa que vai se implantar numa resistência e não querer fazer ali a sua defesa fora da corte. É isso que tem que ser feito. Não cabe à imprensa, não cabe ao candidato querer enfrentar aquilo que a população está sentindo na carne. Vá fazer uma reunião em qualquer lugar do Brasil. A indignação é essa, o desencanto é esse.
Ou você quer a desobediência, ou você deseja desobediência civil. Hã? Mas perfeito. O Estado não é maior que é seu povo. Perfeito. Então, o Estado tem que se curvar ao seu povo. Uhum. No momento em que as autoridades não atendem aquilo que é o sentimento da população, você estimula a população a ir para a desordem. Esse é o fato, ou seja, o cidadão insurge contra as estruturas que deveriam estar montadas ali para defender a população brasileira. Então, a pauta será essa. Posso te garantir que 90% dos senadores serão eleitos baseado nessa pauta. Ela pode mudar até lá? Pode, depende do Supremo entender que poderá fazer uma atitude de, cortando na carne, os dois ministros responderem fora da corte, e aí a pauta passa a ser aquela que você sabe, que é da economia, da segurança, da saúde, da educação, de programas sociais, de tecnologia, de inovação, de terras raras pesadas, de minerais críticos, enfim, de milhares de coisas que nós estamos aí sem debater neste momento. Mas o senhor enxerga lá na frente, a gente sabe disso, o senhor tem muita experiência, e a minha questão é institucional, aliás, baseada inclusive numa palavra que o próprio presidente do PSD, Gilberto Kassab, nos trouxe aqui recentemente. Ele disse que é um respeitador até o fim, até o último segundo das instituições e da democracia. Então a minha preocupação é essa, e eu queria saber se o senhor tem essa preocupação também. Eu sou um homem que já perdi eleições, já ganhei eleições. Você nunca me viu contestando ali o voto, e nem a urna. Você nunca me viu contestando o painel do Congresso Nacional. Perfeito. Eu comemoro nas vitórias, mas também me curvo nas derrotas. Sempre fui um homem que debati com conteúdo. Nunca usei ali, tá certo, de uma situação que, por ter posições contrárias a outros parlamentares, eu não possa falar com eles. Tá certo? Essa convivência respeitosa eu tenho. Isso é uma democracia. Eu exerci durante 24 anos nas duas casas do Congresso Nacional. Então, uma coisa é a diferença das ideias, do que você defende. Os debates, presenciei todos. Nunca me acovardei diante dos temas mais difíceis no país. Fui um homem que, aos 36 anos, eu defendia produtor rural quando ninguém tinha coragem de defender produtor rural. Quando o produtor rural não era pop e nem era tech. Ele era de alta. E era exatamente ali o patinho feio daquilo que se preconizava contra o setor rural. Hoje nós temos vários aí que são, eu costumo dizer, sabor, aquele que é o sabor agro. Não são agro que realmente têm a sua origem, como nós tivemos, de defender o direito de propriedade em 1986, ganhar na Constituinte e depois sermos candidatos a presidente da República. Então, acho que a história e a vida do homem, ela é feita pela sua trajetória de vida. Não se é honesto um dia e desonesto outro. Claro. Não é defensor da livre iniciativa quando é em momento de oportunismo e depois vai flertar com aqueles que são socializantes. Então, essa coerência na vida e essa autoridade moral é que eu a construí no decorrer de 40 anos de vida pública. E dá para dormir tranquilo no travesseiro porque a população tem memória e nós temos registros. Lembrando aqui que esses assuntos que nós tratamos agora com o Ronaldo Caiado são importantíssimos aqui para a TMC. Nós temos bandeiras fortíssimas de combate à corrupção, sempre à transparência e também em relação à credibilidade das instituições. Agora eu queria aproveitar que o governador falou sobre a sua trajetória, que realmente é uma das mais longas e maduras no nosso país, trajetória política, está há décadas em Brasília, viu Brasília mudar profundamente. Tem muita gente que diz que o centro do poder em Brasília saiu do Planalto, migrou para o Congresso por causa do orçamento, emendas. O senhor concorda que o presidencialismo mudou no Brasil, na prática? Como o senhor enxerga essa mudança, se o senhor enxergar a mudança? Joana, você tem uma deformidade, você tem uma situação que você hoje não sabe definir qual é o sistema político brasileiro. Tá? Eu sou um homem que acredito, trabalhei muito por uma reforma política, acho que nós vamos avançar sim,
no meu mandato de presidente da República. Posso te dizer que você não sabe definir o sistema hoje. Por que você não sabe? Porque quando você tem a figura da presidência envolvida em escândalos, você não tem como ter aquilo que é o norte para um país. O presidencialismo, ele exige que realmente aquilo que foi eleito, ele foi também aprovado um projeto e um plano de governo. Esse plano de governo nunca existiu. Por quê? Porque cada momento que tem que tapar uma CPI, libera-se mais emendas impositivas. Isso nunca existiu na minha época. Eu nunca vi emenda impositiva. Emenda para nós era valores lá de 1 milhão, 2 milhões de reais, que ninguém nem dava atenção àquilo, aquilo era coisa secundária. Função de parlamento não é votar por videoconferência, não é votar à distância. A função de parlamento é aprovar o orçamento e poder legislar e fiscalizar o Congresso, o Executivo brasileiro. Deformaram totalmente a prática hoje. Você não vê grandes debates, os maiores debates liberam para voto virtual. Então você vota à distância. Você vota um tema como reforma tributária, uma emenda à Constituição brasileira, vai mexer na vida de 215 milhões de pessoas, e que as pessoas não sabem nem o que estão votando. Liberou mais emenda, então vota de acordo com o líder votou sim, todo mundo vota sim, estou lá no interior, o outro está viajando, o outro está no exterior, aí fica lá votando, não está sabendo nem o tema, não se discute mais, as comissões estão esvaziadas, tá certo? Isso nós precisamos de resgatar, isso não é democracia, isso não é presidencialismo, isso é anarquia, isso é uma desordem completa do poder no Brasil. Você não sabe se é presidencialismo, se é semipresidencialismo, se é parlamentarismo, se é semiparlamentarismo, se é anarquia. O que nós vivemos hoje? Quem manda no país hoje? É o presidente do Congresso, é o presidente do Supremo, é o presidente da República? Quem é que foi eleito para dar o norte ao país? É por isso, a crise é moral. Se você não tiver um homem que tenha conhecimento, que tenha postura para poder chamar todos os poderes, ali o presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, e sentar à mesa, como eu fiz no meu estado de Goiás quando eu cheguei. Olha, eu não sou homem de ficar dando entrevista de enfrentamento com o presidente de poder. Eu quero conversar com todos os senhores aqui dentro. Vamos discutir a crise. Eu fui eleito com este programa de governo. Tá certo? Eu preciso ter as regras para o meu gasto da nossa área, do discricionário, do orçamento da União. Isso não pode ser pulverizado sem que tenha um projeto uniforme para desenvolver o país. Eu não posso estar recebendo ordens aí do Supremo que tem ingerência dentro da gestão, a qual ela foi aprovada pela população. Então vamos trazer aí cada um buscando a sua harmonia e o respeito entre os poderes, mas sabendo que agora tem presidente da República, tem pessoa capaz de poder governar e saber exatamente como exercer a função da presidência no sistema presidencialista. Você não pode chamar hoje o sistema atual de presidencialista, não é um sistema presidencialista, de maneira alguma. Você não tem o exercício do presidencialismo no Brasil. Você tem uma desordem institucional, uma baderna institucional. Essa é a realidade. Provocada por quê? Por ausência de homens que tenham espírito público para governar o país. Governador, uma última pergunta, então, para a gente fechar, muito objetiva, e o setor que o senhor representa que está preocupado com essa questão. O Brasil está aqui, Estados Unidos de um lado, China do outro, ambos mercados importantíssimos. O que o futuro presidente Ronaldo Caiado vai fazer com relação a essa disputa tarifária que a gente está enxergando no país? Para terminar a nossa conversa. Felipe, você me dá um assunto tão relevante, você me dá só poucos segundos. É o que está combinado com a assessoria, governador. A gente toma a bronca da assessoria depois. Porque agora você realmente trouxe um tema da relevância, da importância e da mediocridade do atual governo. Tá certo? Então você vê que a todo momento é querer vir com aquelas propostas. Olha,
eu vou enfrentar, eu vou brigar, olha, isso aí é soberania. Que soberania, Lula? Você já entregou o Brasil para as facções. Como é que você vai falar de soberania, rapaz? Respeite o povo brasileiro. Hoje o crime toma conta de quase 50% do território e de 50 milhões de brasileiros vivem sob a tutela dele. Qual é a soberania que tem o povo brasileiro, rapaz? Então, tenha coragem de assumir as coisas como elas devem ser. Um processo de tarifato, você tem que saber sentar na mesa. Você tem que conhecer o Brasil, você tem que conhecer as suas riquezas. Eu não preciso amanhã ter consequência por causa do fechamento de Estreito de Hormuz. Eu posso e já deveria ter, você nunca teve uma política estruturante de produção de energia, de combustíveis, de fontes sustentáveis, que nós somos a maior produção no mundo, a maior capacidade no mundo. E estamos até hoje importando tudo isso. Nós ainda estamos utilizando fertilizantes de fora que nós poderíamos produzir aqui. É a mediocridade, A conexão deu uma travadinha. Eita. O assunto ficou complexo, sério, e a conexão travou um pouquinho. Vamos ver se volta. Mas a gente retoma aqui com o governador, ex-governador agora do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Aproveitar esse momento que a gente está retomando a conexão para lembrar para nossos ouvintes e telespectadores que nós sempre chamamos o candidato pela última função exercida, que é agora governador, ex-governador de Goiás, o Sérgio Moro, senador, por exemplo. Hugo Mota, a gente tem que chamar de presidente, porque é presidente da Câmara, não é presidente do Brasil, mas é presidente da Câmara. Fernando Haddad, ministro. Ministro, porque que não até é outro mais. dia era ministro e assim por diante. Agora, olha só, hein? Questão de soberania, terras raras, acabamos de receber a informação aqui de que acabou a bateria do governador durante essa longa entrevista, mas é uma entrevista cujo tamanho é, como a gente sempre diz aqui, estabelecido em um acordo entre a TMC e, obviamente, as assessorias, e o mesmo espaço para todos os pré-candidatos e pré-candidatas, né? Então, você que nos acompanha desde o primeiro dia, sabe que o compromisso é esse, trazer todos os lados para que você tire as suas próprias conclusões, especialmente falando de processo eleitoral, de período eleitoral. Então, pode ter certeza de que se a gente não conseguir retomar o contato com o governador Ronaldo Caiado agora, hoje, daqui 10 minutos, daqui meia hora, a gente vai voltar a conversar com ele ao longo de todo esse processo, assim como a gente conversou com Fernando Haddad, com Sérgio Moro, com Marina Silva, todo mundo que a gente tem ouvido aí nas últimas semanas.